Olá amigos, hoje é domingo, dia 3 de novembro. Falar sobre o que é ser direita e esquerda, o que é ser Uber ou táxi. Tudo é muito binário, né? O que é binário? É a tal do 01, 1 e 0, aqueles códigos que fazem a leitura de um sistema operacional do computador, enfim. Os programas se baseiam em cima de 0 e 1, ou é isso, ou é aquilo, ou é aquilo, ou é isso. E, cara, na boa, eu ouvi o filósofo o João Daneca falar de esquerda. A definição foi perfeita, cara. Esquerda é a minha bola. Eu tenho a bola esquerda e eu tenho a bola direita. E tem um isentão no meio, o restante. Eu achei muito engraçado, cara. Porque é exatamente isso. Você não tem um braço direito, um braço esquerdo. Você não tem uma perna direita, uma perna esquerda. Você não tem uma bola direita, uma bola esquerda. Então, cara, o equilíbrio tá aí. Então não adianta ficar com, porque o cara é bom, porque o outro é ruim, um é bom, o outro é mal, um faz, o outro rouba, um gosta de mortadela e o outro de coxinha. Pouco importa. Os dois lados precisam de equilíbrio. Quando você vê o lado muito radical, muito extremo, isso não é bom, tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas você pensar que o liberalismo total da economia também não é bom. Vê o que a Uber é hoje. Uber é uma patifaria. Uber é uma empresa extremamente radical, extremamente disruptiva. É uma empresa que só interessa o lucro para ela e ferre-se. Amanhã entra na Bolsa de Valores de Nova York o relatório do terceiro trimestre. E o crescimento foi ridículo, 0,3%. Se bater o preço da ação em R$ 3 de lucratividade, é muito. É muito. Você tem noção o que é isso? Eles estão vendendo cada ação a $30. E o prejuízo vai passar os 6 bilhões de dólares. Ninguém quer mais investir em Uber. Então o CEO dela chega e fala um monte de groselha, dizendo de táxi aéreo, a veículos autônomos, que não é mais uma empresa em que vai investir nesse modal, até para fugir do AB5, do vínculo empregatício. Quando, por outro lado, a sua maior concorrente aceita as imposições e aceita, inclusive, pagar os $20 e entrar em negociação, porque ela foca, como vocês, motoristas parceiros, parte integrante e essencial da empresa. E para Uber vocês não são. Para Uber é só falácia, é só mentira, é só conversa. Cara, eles pegaram a cartilha marxista, o grunchismo, principalmente, de disruptura de economia, e transformaram numa disruptura capitalista. Às vezes as pessoas falam, eu não entendo nada do que você fala, então eu vou procurar ser muito didático daqui para frente, para que vocês entendam o que é essa cortina de fumaça, o que é essa cartilha de mentiras das quais essa empresa vem a colocar nas costas. Mas Elvio, vai ter 99. E ótimo, que tenha 99, que tenham concorrência, que a Lyft venha para o Brasil e que essa empresa seja expurgada, ou ela se adequa às realidades e o que é importante para o motorista e uma concorrência justa nesse modal. Cara, essa concorrência é tão injusta que está quebrando empresas de ônibus, empresas de transporte de massa. E mobilidade urbana é transporte de massa. Então, quando você cria essa narrativa de que nós somos mobilidade urbana, besteira. Por que elas têm esses influenciadores digitais? O que é essa estrutura, essa estratégia dessas empresas? É por isso que muitas vezes eu falo e as pessoas não entendem. O que eu falava lá atrás, hoje muitos influenciadores digitais, youtubers, estão usando como argumento. Que a gente tem um pouquinho de leitura a mais, um pouquinho de conhecimento a mais, de interesse em entender a dinâmica. Não sou eu que penso assim. Eu aprendi a pensar assim, aprendi a pensar em livros, aprendi a pensar em ideias
em grandes pensadores lá atrás pensaram, e eu vou beber nessa fonte. Então eu quero passar para vocês essas informações, para ajudar vocês a pensarem. Porque tudo hoje que você pensa não saiu de dentro da sua cabeça. Foi leitura que você teve, foi influência que você recebeu, seja de uma mídia, de uma televisão, de um professor e de influenciadores digitais. Essa cartilha, esse moldar a sua cabeça, é o que leva você muitas vezes a defender aquilo que você realmente não entendeu e não refletiu as consequências de estar defendendo uma causa que não é aquilo que vai realmente ser o seu futuro, transformar em uma mudança real na sua vida e dos seus familiares. Então, quando eu venho aqui tentar ajudar vocês nesse sentido e levar um pouquinho de conhecimento, não é uma soberba, não é porque eu sei mais do que vocês, é que eu quero compartilhar o que o mundo, o que grandes pensadores no mundo vieram a deixar. Marx, ele foi um grande pensador. Trotsky foi um grande pensador. Inúmeros outros, Nietzsche, Carl Jung, Freud e tantos outros. E essa cultura, esse entendimento, esse o pensar sobre as coisas, sobre a nossa realidade, é que leva a gente a criar ideais, criar ideias daquilo que é a realidade, aquilo que é plausível, palpável e possível. Então, gente, daqui para frente vocês vão ver eu falando muito sobre esses pensadores, mas não vou querer ensinar filosofia, simplesmente decodificar e traduzir a nossa realidade para o que esses pensadores transmitiram de ensinamento e conhecimento para nós. Beleza? Um excelente início de semana. Amanhã vai ter o relatório da Uber lá na Bolsa de Valores de Nova York. E vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, não é? Boa semana a todos. A gente vai falar hoje. Esse vídeo que eu vou apresentar, ele foi produzido pelo Luciano Heng, que é o dono da Van, aquele careca, que tem aquele terno verde, ele lembra muito do Louro José, cara, ele é muito engraçado. É o cara ligado no 330, um liberalista, conservador, que se é possível, o liberal conservador, mas enfim, capitalista, mas dá muito trabalho. E o objetivo dele é 200 empresas, enfim, 200 lojas, cara que dá mais de 15 mil empregos para brasileiros. E é esse tipo de pessoa que a gente precisa no nosso país, dando trabalho, produzindo, grandes empresários, grandes formadores de riqueza. Isso é o mais importante, produzir, criar riqueza, criar cultura. Então vou me apropriar, expropriar a propriedade intelectual dele e apresentar para vocês aqui, beleza? Seguem o vídeo, é muito bom. Todos os brasileiros precisam saber o que é gramscismo. Uma tese criada pelo filósofo comunista e marxista Antônio Gramsci, que influencia diretamente na nossa política e cultura. A tese fala que para implementar o comunismo em uma sociedade, o melhor caminho é ir alterando a cultura e os valores éticos e morais do seu povo, pois uma sociedade culturalmente e moralmente fraca é muito mais fácil aceitar revoluções. Foi sabendo disso que Antônio Gramsci postulou o conceito de hegemonia cultural, que trata do domínio ideológico de uma classe sobre a outra, trazendo o enfraquecimento do capitalismo, culminando em uma revolução e ditadura comunista. Mas de que forma isso impacta na nossa vida? Toda a inversão de valores existente hoje no Brasil, implantada pela esquerda, é completamente baseada no gramscismo, um plano de poder dos comunistas que vem sendo adotado em vários países da América do Sul, como Brasil, Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua e muitos outros. Aqui no Brasil, se tornou mais forte no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando permitiu a criação do Fórum de São Paulo, proposto por Lula e Fidel Castro. O golpe comunista vem sendo aplicado na sociedade em etapas.
Tudo começa com um governo populista que implanta assistencialismo, criando bolsas e planos familiares com o objetivo de controlar a classe pobre e garantir votos de cabresto na próxima eleição. Ainda nesta etapa, os governantes promovem o inchaço da máquina pública, com o aumento de cargos públicos para fidelizar em torno de 4 votos por grupo familiar. Manipulam os meios de comunicação para que todos recebam dinheiro do governo, ficando assegurada a publicidade oficial, com notícias distorcidas para manipular a população. Demonizam as Forças Armadas, o regime militar, taxando de ditadura, criando uma imagem de inimigo inexistente. A corrupção é algo comum no círculo de amigos do governo, que estão protegidos pela impunidade. A delinquência, a falta de segurança, são outros fatores que ajudam a prejudicar os que são contra o sistema. São criadas leis que prejudicam a ação policial e beneficiam os infratores. Os mesmos que incentivam a separação entre a sociedade promovem ocupações de terras públicas e privadas e se beneficiam depois cobrando aluguel dos pobres que começam a residir nos espaços. O nível educacional da população passa a ser muito baixo para que o povo se mantenha na ignorância sob o controle do governo. Ainda na educação, os governantes criam novas universidades que promovem ensinamentos distorcidos a grupos que sustentem ideologicamente o sistema comunista. Há também um aumento abusivo dos impostos que oneram os trabalhadores, dizendo que esse valor é para redistribuição da riqueza, sendo que, na verdade, servem para manter os luxos do povo que está no governo. A mídia passa a perseguir os empresários nacionais, havendo quebra de muitas empresas e a estatização de outras. Assim, a classe média não consegue se organizar com a oposição. Na segunda etapa, há a destruição da classe média. Ela é culpada pela pobreza dos outros e pela discriminação. Os governantes promovem também várias modificações na Constituição, criando leis como a lei da mordaça, a lei do aborto, da censura, da legalização das drogas. A impunidade aumenta e a criação de apenas 2 partidos, sendo um dominante e o outro de falsa oposição. Já na terceira etapa, há a tomada do poder. Os grupos de choques estarão presentes em atos do governo, coibindo as manifestações da oposição e fim da liberdade de expressão. Ainda há tempo. Todo esse domínio cultural marxista que está presente no Brasil precisa acabar. Essa doutrina ideologicamente perversa pode sim transformar o Brasil em uma Venezuela.